Quando o regime militar brasileiro teve seu fim em 1985, o Brasil então se viu de volta na chamada democracia liberal, aquela democracia em que o povo escolhe seus representantes para ocupar lugar no Senado, na Câmara, na presidência, enfim, de acordo com os seus ideais que são representados em cada um dos partidos vigentes. Essa é a chamada democracia liberal, que foi também um estado muito parecido com o que o Brasil se encontrou quando se teve o fim da Era Vargas. Pois o Brasil, ele nunca acabou indo muito para frente pela questão de que ele nunca teve um projeto de longo prazo, o chamado Projeto Nacional, que nações mais desenvolvidas tiveram, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, Coreia do Sul, enfim, são países que tiveram projeto de longo prazo e justamente por isso conseguiram obter sucesso. O Brasil, quando teve esses projetos, logo foram interrompidos. O caso mais notável é sem dúvida o Segundo Reinado, ou seja, o Império de Dom Pedro II, que durou mais de 40 anos, mas que ainda assim foi interrompido pelo golpe da República. Logo após o golpe, teve a República Velha, que fez com que só São Paulo e Minas Gerais tivessem influência em todo o território nacional. Depois, a Era Vargas, que também tinha um projeto de longo prazo, mas que durou cerca de 15 anos apenas. Se for contar com as outras eleições do Vargas, durou ao todo 19 anos. Então, foi logo interrompido com o fim da Era Vargas e seu suicídio, o que, como eu disse, deu início à democracia liberal. E após essa democracia liberal, teve o regime militar, e quando o regime militar acabou, voltou-se à democracia liberal. E o grande problema da democracia liberal é o fato de que ela é uma sucessão de governos que não se entendem. Uma hora é um presidente de uma certa visão, outra hora é outro. Então não temos um projeto que visa o futuro daqui a 100, 200 anos. O Brasil nunca pensou assim. Talvez esse foi o grande problema que sempre nos atrasou. Porém, foi logo após o regime militar acabar e a democracia liberal voltar, em que o Brasil se viu como que perdido politicamente, não sabendo qual rumo tomar, em que surge um homem que ele veio a trazer ideias muito parecidas com o de Dom Pedro II, de Getúlio Vargas, de Plínio Salgado e de Emílio Médici. Era um homem que se proclamava nacionalista, antiliberal e anticomunista. Ele acreditava profundamente no Brasil e queria, acima de tudo, ser presidente e consertar essa nação de uma vez por todas. Este homem é Enéas Carneiro, que é a última grande voz do nacionalismo brasileiro. O Enéas Carneiro ele nasceu em 1938 em Rio Branco, no Acre, em uma família muito pobre. Seu pai era barbeiro e sua mãe era dona de casa. O Enéas ele nasceu realmente pobre, tanto que ele chegou a passar fome em alguns momentos da sua infância. E o que veio a piorar ainda mais a sua vida e dificultar ainda mais é que ele ficou órfão de pai com apenas 9 anos de idade. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida logo meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha era muito difícil.
E como na época o costume era apenas o homem trabalhar, ou seja, era o homem que trazia dinheiro para casa, que sustentava a família, já que as mães, as mulheres eram donas de casa, o Enéas ele se viu literalmente obrigado a substituir o pai no trabalho, ainda mais que na época estava começando a se construir realmente os direitos das pessoas, do trabalhador, enfim. Teve que aprender então com apenas 9 anos como realmente cuidar do cabelo e barba dos outros e começou a trabalhar com isso. Então era literalmente ele, com apenas 9 anos de idade, a pessoa, né, que tinha que sustentar a família. Mas a grande questão é que o Enéas, mesmo antes de se tornar órfão de pai, ele já era uma criança muito curiosa e muito estudiosa. Porque o Enéas ele entendeu desde muito cedo a dura realidade que ele estava inserido. Um lugar muito pobre, miserável, que tinha fome, as pessoas não eram muito instruídas. Então o Enéas ele percebeu que ele tinha que estudar porque era a única maneira dele trazer um conforto maior para ele e para sua mãe. Então, ele, ao mesmo tempo que ele trabalhava como barbeiro, ele também tinha que ir para a escola e ele sempre estudou muito, ele sempre foi um aluno muito dedicado. Não é à toa que foi durante a escola que ele acabou sendo escolhido como orador da turma, justamente porque ele tinha essa grande capacidade retórica. Ele, ainda na infância, se mudou com a mãe para Belém, no Pará, onde ele continuou seus estudos e seu trabalho de barbeiro. E quando ele terminou a escola lá em Belém do Pará, ele resolveu então entrar para o exército, que era uma das carreiras mais almejadas na época por todos os brasileiros. Ainda é por muitas pessoas, mas incomparavelmente era muito maior na época. Realmente você vir de uma família pobre e você entrar para as Forças Armadas era uma grande ascensão social, era motivo de muito respeito. Então por isso o Enéas ele quis entrar para o exército e ele acabou resolvendo entrar para a Escola de Saúde do Exército, que ficava no Rio de Janeiro, né, que era o centro de formação dos cadetes militares, enfim, e ele não sabia como entrava. Então ele mandou uma carta para o general no Rio de Janeiro perguntando como fazia para ingressar. Ele teve um retorno, se preparou e foi o único candidato do Pará inteiro que foi aprovado para ir para a Escola de Saúde do Exército. Eram muitos candidatos, mas ele foi realmente o único que foi aprovado do Pará. Então ele se mudou com sua mãe para o Rio de Janeiro com apenas 19 anos, já entrando para o Exército. Ele então, estudando na Escola de Saúde do Exército, ele se formou com 21 anos como terceiro sargento auxiliar de anestesia, sendo o primeiro lugar da sua turma. O Enéas ele aplicou milhares de anestesias enquanto ele estava lá, realmente aprendendo muito sobre o exército, sobre disciplina, sobre ordem, sobre hierarquia e também sobre medicina, que eram realmente as coisas que ele mais gostava. Foi lá que ele percebeu que sua vocação era para a medicina, mas ele era um médico que era motivo de respeito justamente por essas coisas, essas virtudes, esses princípios que ele aprendeu nas Forças Armadas, que eu falei, como a ordem, como a disciplina, o trabalho duro, o respeito, a hierarquia. Isso tudo ele aprendeu lá e levou para a vida inteira, inclusive para a política, como nós veremos mais para frente. O Enéas, após ele se formar o terceiro sargento, auxiliar de anestesia, ele então resolveu, ainda no exército, entrar para a faculdade de medicina, no qual ele foi aprovado em primeiro lugar para medicina na faculdade Fluminense. E enquanto ele ainda estudava medicina nessa faculdade e ao mesmo tempo também trabalhava no hospital do exército como anestesista, ele também foi aprovado para uma outra faculdade que era de física e matemática, que é onde fica a atual UERJ. Na época era outro nome, mas é o que hoje é a UERJ. O Enéas ele estudou lá, ele foi aprovado para estudar física e matemática, uma dupla graduação, certo? E ele então, no mesmo ano que ele foi aprovado para estudar física e matemática, ele acabou resolvendo dar aulas para essas duas matérias para quem iria prestar o vestibular. Então veja só, o Enéas ele estudava medicina, ele também estudava física e matemática, trabalhava no Hospital do Exército e ainda dava aula de física e matemática para alunos que iriam prestar o vestibular. Formação universitária, diploma de medicina, diploma de matemática e física. Pós-graduação eu fiz no Rio de Janeiro, especialização em cardiologia, fiz mestrado, tirei o título de mestre em cardiologia, fui ao exterior, mas lá não completei.
porque eu tive uma bolsa para cardiopatias congênitas, estava muito cansado, resolvi voltar, trabalhar em eletrocardiografia. Livro, publiquei um só até hoje, sobre eletrocardiografia. E a formação humanística fiz por conta própria. Nunca fiz faculdade de ciências humanas. Eu li, Sócrates não escreveu nada, eu li Platão, li Aristóteles, li Descartes, li Leibniz, li Kant, mais para cá, li Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu e fui me aproximando. Então veja como era realmente uma rotina bem realmente trabalhosa, né? Que ele realmente tinha que se esforçar muito, mas isso sempre realmente foi o centro da sua vida, que era conciliar o estudo com o trabalho ferrenho. Ele realmente sempre fez isso desde criança, né? Com 9 anos de idade. Então ele realmente levava isso tudo muito a sério. E ele se formou em medicina em 1965, que foi também o mesmo ano em que ele resolveu dar baixa no exército após ele servir lá por 8 anos, trabalhando no hospital militar, como eu falei, sendo anestesista. Então ele se formou em medicina nesse ano e deixou de trabalhar no exército. Então, ao mesmo tempo em que ele se formou médico, ele também ainda estudava física e matemática e dava aula dessas duas matérias. E 3 anos após ele se formar em medicina, ou seja, em 1968, o Enéas ele resolveu fundar um curso pré-vestibular no qual ele sozinho dava aula para 5 matérias diferentes, que no caso era o português, a física, matemática, química e biologia. Porque eu quero que vocês entendam que o Enéas, ele era um homem com sede, com uma fome insaciável por conhecimento. Eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, né, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Era um homem profundamente erudito, estudioso, intelectual, que realmente buscava conhecer tudo que dava para conhecer. Porque, para vocês terem noção, ele quis entrar para a faculdade de medicina porque essa era a vocação da sua vida. Ele realmente queria ser médico. Mas ele entrou para a física e matemática unicamente porque ele queria obter mais conhecimento. O Enéas, ele já confirmou em entrevistas, em propagandas políticas, que ele entrou para a faculdade de Física e Matemática porque ele se sentia ignorante em ciências exatas. Então ele resolveu entrar para a faculdade para aprender mais. E na questão das ciências humanas, o Enéas nunca fez faculdade nessa área. Porém, ele já disse que ele, durante toda a sua vida, leu centenas de livros das ciências humanas, como filosofia, política, economia, sociologia, teoria dos sistemas, estruturalismo, cibernética, psicologia. Ele estudou isso tudo. E isso realmente o fez um homem de profundo saber, de profundo conhecimento. Ainda insatisfeito com a minha ignorância na área das ciências humanas, já durante o curso médico nela fiz razoáveis incursões, tendo lido centenas de obras de filosofia, cibernética, linguística, lógica, psicologia, sociologia, paleoantropologia, teoria dos sistemas, estruturalismo, ciência política, etc, 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 etc. Então, no ano seguinte, em que ele abriu esse curso pré-vestibular e que ele se formou em física e matemática, ele também especializou-se em cardiologia na Santa Casa da Misericórdia e também ele começou a trabalhar lá. E de 1973 até 1976, ele fez mestrado de cardiologia na atual UFRJ, e também ele deu aulas lá de fisiologia e de semiologia. E nesse período em que ele concluiu seu mestrado, ele também publicou seu livro mais famoso, que é o livro O Eletrocardiograma, que é um livro que ele ficou conhecido pelos médicos do Brasil e
lá de fora. Ele realmente se tornou uma espécie de autoridade na área da cardiologia, pelo seu conhecimento profundo nessa área. Eu acho que, sem dúvida, de todas as áreas que o Enéas dominava, essa era a que ele mais dominava, era a cardiologia. Ele realmente era uma grande autoridade no assunto, e esse livro ficou muito famoso no universo, né, no mundo dos médicos, tanto aqui do Brasil quanto de lá de fora. Então o Enéas realmente virou um grande médico cardiologista, certo? E o curioso, gente, é que o Enéas, ele, ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, ele também chegou a ter empregos, né, trabalhos secundários, como, por exemplo, açougueiro, apontador de obras e tradutor de inglês. Isso tudo vocês podem confirmar no currículo do Enéas, que realmente tem isso tudo. Mas a grande virada, né, do Enéas, então, após ele já ter feito isso tudo, ter sido militar, trabalhar como médico em hospitais e clínicas, ele dá aula de física e matemática, enfim, ele estava já com a vida concluída, tinha se casado também, que é uma coisa que é curiosa na vida do Enéas, porque como ele sempre se proclamou um conservador, uma coisa que usavam muito para atacar ele é o fato de que o Enéas, ele teve 3 filhas com 3 mulheres diferentes. Então isso é uma coisa que atacam muito ele, por ele se dizer tradicional, se dizer conservador, mas ter tido 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Enfim, tem essa crítica da vida dele, mas isso a gente pode ver um pouco mais pra frente. O ponto principal aqui, que eu tô falando da esposa dele, de casamento, enfim, é que quem incentivou o Enéas a entrar para a política foi um pouco da sua esposa, porque ele via ela reclamando muito da situação do país, do preço das coisas, da falta de segurança. Isso na metade dos anos 80. Imagina se ela estivesse hoje em dia para ver como é que piorou muito desde então. Enfim, ela estava reclamando muito de tudo. O Enéas, ele realmente concordava com ela. Ele via uma bagunça, ele via uma desordem, ele via uma falta profunda de conhecimento em economia. Então ele resolveu entrar para a política, no qual ele realmente, gente, ele gastou muito tempo, energia e dinheiro para isso. Ele vendeu imóveis, vendeu carro, vendeu livros, vendeu muita coisa para realmente ele ter dinheiro para fundar um partido próprio. Porque o Enéas, ele não ia querer entrar em partido existente qualquer, ele queria fundar um partido com os seus ideais. No caso, o Enéas, ele se proclamava um nacionalista e um conservador, mas eu vou focar um pouco mais na visão dele mais pra frente. Enfim, ele conseguiu fundar o seu partido em 1989, no qual era o partido Prona, que é o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. E ele gastou tanto tempo, energia, dinheiro com isso, que sua esposa não aguentou mais tanto desgaste, tanto estresse, eles resolveram se separar por conta disso. Então nós podemos dizer que o Enéas, ele perdeu sua esposa, perdeu o seu relacionamento por conta da política. Ele realmente foi um grande sacrifício, né, da vida dele. E após ele fundar o Partido Prona, ele se lançou logo de cara, assim, como candidato a presidente. O Enéas, ele tinha apenas 15 segundos de propaganda eleitoral, que muita gente pensa que o Enéas, ele ficou com esses 15 segundos para a vida inteira, né? Que todas as eleições o Enéas tinha só esses 15 segundos, mas na verdade isso foi só na primeira eleição. Então o Enéas, ele não tinha quase tempo nenhum para falar, e isso infelizmente prejudicou muito ele, entende? Ele foi na época, por conta desse jeito dele, porque vamos lá, pelo fato dele ter tão pouco tempo, ele tinha que falar tudo muito rápido e, de alguma forma, criar algum jeito de não esquecerem mais ele. Iam ver o rosto dele e iam se lembrar dessa coisa. E o que ele fez? Ele criou o clássico bordão que virou meme, que virou... Enfim, é algo muito famoso, né? Que até hoje se repete muito, que é o clássico bordão dele: meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Porque isso foi o jeito que ele criou para ele deixar uma marca, para as pessoas se lembrarem do nome e do rosto dele. Então ele falava tudo muito rápido e no final de toda a propaganda ele falava que o nome dele era Enéas. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora,
Se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Então, aquele jeitão dele, de ser um cara carecão, muito barbudo, que falava rápido e às vezes até gritando, e no final ele esboça aquela reação: meu nome é Enéas. Isso fez com que muitas pessoas taxassem ele de louco logo na primeira eleição. E viram ele como piada, riram dele, acharam que ele não ia chegar em lugar nenhum. E nessas eleições o Enéas ele realmente não foi muito bem. Ele ganhou, né, 360 mil votos apenas, que é muito pouco. Ele ficou em 12º lugar numa eleição que tinha 21 candidatos. Então ele não foi realmente bem. Porém, isso fez com que ele ganhasse uma certa fama. Ao mesmo tempo que ele foi chamado de louco pela maioria das pessoas, a mídia não viu ele nada bem, ele foi considerado um adversário da grande mídia, na verdade. Mas e os Enéas? Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana, sempre em bandos de 57. 56! No vale do rio Trona, os Enéas procuram atrair as fêmeas com seu canto de acasalamento. Meu nome é Enéas. Eu também! Que são 69! 56! Mas, por outro lado, também teve pessoas que entenderam a indignação dele e reconheceram a sua cultura, a sua inteligência. Então ele conseguiu uma certa fama e respeito de algumas pessoas. Isso fez com que nas outras eleições, 4 anos depois, o Enéas, agora muito mais conhecido, tendo aparecido em entrevistas constantes na televisão, falado em rádio, aparecido nos jornais, ele ficou com uma imagem muito maior, mas não melhor. As pessoas ainda viam ele como louco, ainda viam ele como um cara raivoso, ainda viam ele como um cara extremista, e a mídia começou a taxar ele de tudo. Aquilo que eu falei dele ser criticado por ter tido 3 filhos com 3 mulheres diferentes, quem falava muito disso era a mídia, eram os jornais, que inclusive chamavam ele de fascista, de machista, homofóbico, chamavam ele de tudo isso que vocês já sabem. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto: o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. E, bem, nessas eleições que teve de 1994, o Enéas, ele teve agora, né, de novo como candidato a presidente, ele teve agora
1 minuto e 17 segundos para poder falar com as pessoas, né? Com o público, com o povo. Isso foi ótimo para ele, porque ele mesmo dizia que se só com 15 segundos ele conseguia incomodar, conseguia chamar a atenção, o que ele não faria com 1 minuto, com 2 minutos, com 5 minutos, como alguns outros candidatos tinham. E agora ele tinha 1 minuto e 17 segundos, muito mais tempo, então ele realmente pôde desenvolver muito melhor as suas ideias. Então aqui ficou muito mais claro o que ele defendia. E o Enéas, ele era basicamente um nacionalista desenvolvimentista. Isso no que tange a área da economia. Porque vamos lá, o Enéas ele sempre criticou tanto a direita quanto a esquerda. O Enéas ele não se dizia de nenhum dos dois lados, mas ao mesmo tempo ele também não se dizia de centro. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. A grande questão é que o Enéas, segundo ele dividia a política, o mundo, enfim, entre nacionalistas e globalistas, entre pessoas que defendiam a soberania e o interesse nacional contra as pessoas que defendiam o multiculturalismo, o fim das fronteiras, o entreguismo. Ele defendia que era basicamente essa divisão, não era direita ou esquerda, era nacionalismo e globalismo. Assim como a família de cada um dos outros é única e insubstituível. Assim como os meus filhos são meus filhos insubstituíveis, os seus filhos são seus filhos insubstituíveis. Assim eu penso que cada um de nós deve zelar a democracia. O Brasil é nosso. É de todos nós. Isso era basicamente o que ele falava. Ele entendia que se as outras nações protegem suas riquezas naturais e sua indústria, o Brasil também devia fazer isso e também devia impor respeito para as outras nações. Ele queria que o Brasil fosse respeitado. Mas aí que tá. O Enéas, então, ele foi muito criticado pelas pessoas de esquerda pelo seu ultraconservadorismo, mas foi também criticado por uma parcela da direita pelo seu nacionalismo intervencionista. O Enéas ele via o Estado, ele acreditava, ele defendia que o Estado ele devia ser técnico, desenvolvimentista e intervencionista. Ele não defendia o Estado mínimo, as privatizações, o total livre mercado, que é uma parte, que são ideias, né, que são defendidas por uma parte da direita, a direita liberal. Ele não era a favor disso, era contra. Ele realmente criticava isso radicalmente. Então, para você ter ideia, o FHC, que foi presidente, ele, por exemplo, privatizou a Vale do Rio Doce, coisa que o Enéas foi contra. Ele dizia que se ele fosse presidente, ele iria reestatizar todas as empresas que o FHC privatizou. Então ele achava que deviam ser do Estado. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação. Lembrando que ele não era um comunista, né, gente? Ele era, sim, a favor da propriedade privada, da indústria, mas ele não era a favor do Estado mínimo. Enfim, ele acreditava que o Estado ele devia ser técnico, devia ser inteligente e devia desenvolver a indústria nacional e a proteger. Presidência da República pelo Prona, Enéas Carneiro. Doutor Enéas, o senhor falou aí em ideologia e deixou claro que o senhor tem uma preocupação nacionalista muito grande. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era,
dos textos de Engels, né? Que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta. Eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque O que o senhor é hoje? eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Então não há opção. Ou eu aceito que o Estado tome conta ou que haja iniciativa privada. Vamos evitar os epítetos, eu prefiro. Porque os epítetos estão hoje extremamente contaminados. Se o senhor chamar uma pessoa que estude ciência por aí, vai ter dificuldade de dizer hoje que é esquerda exatamente o que é difícil hoje. Hoje é um amálgama. Então vamos dizer que o Prona defende a iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Quando nós vendemos o nosso manganês, nós estamos entregamos todo, nós estamos abrindo mão de uma reserva estratégica. Então, ao mesmo tempo que tinha essa briga com ele, com a direita, ao mesmo tempo também ele não se entendia nem um pouco com o pessoal da esquerda, porque o Enéas ele era um tremendo conservador. Ele era radicalmente contra o aborto, o casamento gay e era também muito a favor da família tradicional, do armamento civil e do patriotismo. Segundo ele, o que mais faltava no Brasil era a ordem e a disciplina. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano. Que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor, agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não, o homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem-se. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito como está ocorrendo de quando em quando, como você pregou. Todo o seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gritam meu nome é Enéas, mas os líderes. Ele era declaradamente um militarista. Ele via os valores das Forças Armadas como a dedicação, o respeito, a hierarquia, a ordem, como elementos fundamentais. Ele dizia que o Brasil não era mais uma nação, era um bando de degenerados e que não tinham líder, que não tinham ordem, que não tinham princípios. Ele queria impor isso e ele acreditava que a melhor maneira seria pelos valores tradicionais cristãos. Pensa podre, que defende interesses escusos, antinacionais. Chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos, que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir
e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Então Enéas, ele não se entendia muito nem com os esquerdistas, nem com os direitistas, porque se no que tange a cultura, os costumes e moral, ele era mais de direita, no que tange a economia, para muitas pessoas ele pode ser considerado alguém mais à esquerda. Então tem toda essa confusão e por isso que ele realmente chamou muita atenção, tanto de admiradores quanto de opositores. Mas o que importa é que, como ele teve mais tempo agora de expor suas ideias, realmente ele demonstrar o que ele acreditava, que o Enéas ele conseguiu obter impressionantes 4,6 milhões de votos. Realmente foi um aumento estrondoso. Se na outra eleição foi 360 mil, olha só quanto que ele conseguiu aumentar. Aumentou para 4,6 milhões e ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para o Lula, que ficou em segundo, e para o FHC, que ficou em primeiro lugar. E o engraçado é que nas eleições de 1994, o Enéas ele teve muito mais tempo também para conseguir criar embates, né, muito conhecidos contra políticos famosos. Por exemplo, ele enfrentou o cara a cara, o Lula, por exemplo. O Prona vai fazer pergunta para quem? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ok. Pode fazer, por gentileza. O senhor se refere nos seus pronunciamentos a uma elite brasileira. Eu quero caracterizar, para que o senhor responda, se o senhor separa elite econômica ou elite intelectual, e vou dizer por quê. O senhor tem 12 minutos e meio. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse se é fundamental para dirigir... Ok, está feita a pergunta. Cortar Por mim, pode continuar. Eu dou mais 30 segundos. O senhor pode concluir. Posso concluir? Em Para aí, um não, segundo, por favor. Eu dou 30 segundos. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. E outras pessoas. Então isso realmente deixou a imagem dele muito marcante. Então o Enéas ele já estava consolidado, sem dúvida nenhuma, como uma das grandes figuras da política brasileira na época. Já podíamos dizer que ele estava no mesmo nível assim de fama do Lula, do FHC, já era tão conhecido quanto essas grandes figuras, né, da política nacional. Então, 4 anos depois, ele tentou de novo se eleger, né, presidente do Brasil, porém, agora ele tinha apenas 35 segundos de fala, reduziu bastante de novo, mas pelo menos era melhor do que 15 segundos, como foi na sua primeira eleição. Mas o que prejudicou ele nessa eleição é o fato de que ele começou a defender, assim, em rede aberta, a construção, a criação da bomba atômica. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Isso é uma coisa que ficou muito marcante na vida dele, na carreira política dele, que é uma coisa que as pessoas não entenderam, que o Enéas ele explicou várias vezes, mas ainda assim o brasileiro ignorante não conseguiu entender, que as pessoas acreditavam que o Enéas ele estava querendo criar a bomba atômica para guerrear, para criar guerra, para jogar a bomba em alguém, sendo que o Enéas ele disse várias vezes o seguinte: os países que têm mais respeito, os países mais desenvolvidos, os países mais temidos, são países que garantem a força. É aquela frase: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Porque não adianta você ser amigão de todo mundo, você estar em paz com todo mundo, se o outro não quiser ficar em paz com você, ele vai te invadir, ele vai te atacar. Então você tem que estar preparado para tudo. E o exemplo que ele sempre dava era o fato de que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial jamais iriam atacar o Japão se eles soubessem que o Japão tivesse bomba atômica. O Japão não tinha, mas se tivesse eles não ousariam atacar o Japão. Por quê? Porque o Japão ia revidar e atacar uma bomba atômica lá de novo, eles iam se ferrar. Então era basicamente isso. A bomba atômica pro Enéas
era para garantir o respeito do Brasil mundo afora. O Brasil nunca foi respeitado porque não tinha motivo para respeitar o Brasil. Por que você vai respeitar um país que não impõe respeito? Não tem motivo. Agora, outros países, como Estados Unidos, como China, como vários outros que possuem armamento nuclear, só têm esse respeito, só são temidos porque eles pensaram na defesa da pátria. Então era basicamente isso. Mas isso não foi nem um pouco bem visto. E isso acabou resultando no fato, e isso acabou tendo como fruto o fato de que o Enéas ele perdeu muitos votos. Ele agora obteve apenas 1,4 milhão de votos, ficou em 4º lugar. Então realmente decaiu bastante a quantidade de votos e isso acabou manchando um pouco a imagem dele. Essa foi a última eleição dele presidencial, mas ele tentou ocupar outros cargos, como por exemplo, em 2000 ele se candidatou a governador de São Paulo, mas não foi muito bem, porque ele obteve apenas 3% dos votos, embora nessas eleições ele pôde também, de novo, acabar se envolvendo em uma polêmica ao ele confrontar cara a cara o Fernando Collor. Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, senhor. Disciplina, por favor. Agora, no ano de 2002, que realmente foi a eleição de mais sucesso do Enéas, ele foi eleito deputado federal com 1,5 milhão de votos, que, para você ter uma noção, foi a eleição, foi o deputado que teve mais votos na história do Brasil até então, até ser superado pelo Eduardo Bolsonaro em 2018. Mas na época ele foi a pessoa que mais teve voto para deputado na história do Brasil e continua sendo o 2º lugar até os dias de hoje, para vocês verem o nível do Enéas. Em 2006 ele foi reeleito de novo, né? Ele estava já bem desgastado da política, enfim, mas seu legado estava sendo deixado. Por exemplo, ele se tornou colega, amigo, realmente, do Jair Bolsonaro, na época também deputado federal. A população está sendo a cada instante vilipendiada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Que muitas pessoas entendiam o Bolsonaro como uma espécie de sucessor do Enéas por muitas coisas que os dois falavam, como, por exemplo, o endurecimento das leis penais, a família tradicional, a defesa do nióbio, isso tudo. Mas o Bolsonaro ele não pode ser considerado hoje um sucessor realmente do Enéas, porque ele acabou mudando sua visão socioeconômica. O Bolsonaro, nessa época, tal como o Enéas, também era um nacionalista desenvolvimentista, mas com o tempo também, por influência do Paulo Guedes, enfim, ele se tornou um liberal, né? O chamado conservador liberal, que isso se deu realmente por uma influência do Paulo Guedes, que é considerado um membro, né, um defensor do neoliberalismo, porque ele é da escola de Chicago. O Paulo Guedes, ele estudou no Chile do Pinochet, que foi muito influenciado pelos Chicago Boys, enfim. Então o Bolsonaro ele deixou de ser um nacionalista. Ele era realmente no passado, ele dizia isso, mas ele acabou deixando de ser com o tempo. Então hoje a gente pode talvez considerar o Bolsonaro um sucessor do Enéas no que tange o seu conservadorismo, mas no que tange suas visões econômicas, realmente o Bolsonaro não pode ser hoje considerado um sucessor realmente do Enéas, mas nessa época ele era realmente sim considerado. Então é isso, ele foi reeleito, né, deputado federal em 2006, só que ele ficou apenas 1 ano como deputado, porque ele teve que sair, porque ele tinha leucemia, né, uma doença no sangue. Isso fez com que, inclusive, ele tirasse a barba, né, tem fotos do Enéas sem barba, enfim, ele foi inclusive no Jô Soares. E o Enéas ele acabou falecendo 1 ano depois, em 2007, com 68 anos de idade. O seu legado, que foi tentado ser apagado por um tempo, mais ou menos o que fizeram com o Plínio Salgado, né? Porque se hoje o Plínio Salgado não é tão conhecido, foi porque apagaram o seu legado,
Porque o Plano Salgado era tão famoso, ou mais até, eu diria que ele era até mais famoso que o Enéas na época que ele era político. Mas seu legado foi se apagando com o tempo, tanto que hoje em dia pouquíssimos brasileiros, assim, realmente do senso comum, sabem quem foi o Plano Salgado. E tentaram fazer o mesmo com o Enéas e quase conseguiram. A única coisa que conseguiu conservar a fama do Enéas, o seu legado, foi única e exclusivamente a internet. Se não fosse pela internet, as pessoas hoje não iam saber quem era o Enéas, tal como não sabem mais quem é o Plano Salgado. Porque tentaram apagar o legado desses homens pelas suas polêmicas, pelo que eles defenderam, enfim. Tentaram apagar o legado do Enéas, chamando ele de louco, de biruta, de fascista, mas seu legado continua até hoje. Tem muitos admiradores do Enéas e eu chamo ele realmente a última grande voz do nacionalismo brasileiro. Foi, sem dúvidas, o Enéas Carneiro, uma das maiores inteligências do Brasil nas últimas décadas. Foi um dos brasileiros mais inteligentes nas últimas décadas, mais cultos, sem dúvida nenhuma, que realmente podia ter feito muita coisa para o nosso país, mas que infelizmente tem aquela frase, né? Em terra de burro, inteligente é considerado louco. Foi esse realmente o destino final do Enéas. Então é isso, pessoal. O vídeo acabou ficando por aqui. Na verdade, não só o vídeo, né? Mas essa minissérie que eu fiz de mini documentários sobre a história do nacionalismo brasileiro teve o fim aqui. Porque o Enéas, ele é realmente considerado o último nacionalista do Brasil, né? Se vocês quiserem conhecer alguns outros canais nacionalistas que tem aí no Brasil, eu indico o canal do Thiago Araújo Saquarema, canal que eu já recomendei, que é muito bom. Tem também outras que não são tão conhecidas assim, não tem tanta fama, mas é uma forma da gente tentar expandir um pouco mais o nacionalismo brasileiro, que realmente teve quase que o seu fim, quase que morreu com a morte do Enéas. Mas ainda há esperança de fazer com que ele cresça novamente. Então basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E, bem, é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou! Doutor Enéas, vamos aos telefonemas com a Simone Fernandes? Senão, quem não vai ter tempo vai ser a Simone, não o senhor. Se eu souber, porque não souber. Eu recebi uma série de telefonemas, mas alguns dizem a mesma coisa. Eu resumi e tenho aqui alguns para Enéas. O Júnior telefonou o seguinte: você é um candidato e tanto, o TSE não lhe deu tempo para falar porque eles sabem que você cobriria os grandes. O José Guimarães de Copacabana: parabéns à TV Rio de ter a coragem e a oportunidade e dar oportunidade ao Enéas que o TSE escondia. João Guimarães de Copacabana. Enéas, os outros candidatos não são semi-analfabetos, não. A realidade é bem diferente. Eles são alfabetizados e burros. O meu voto é seu. Muito obrigado. Mas aí eu posso comentar? A galera do Jardim Botânico ligou e disse o seguinte: pela sua simpatia, humildade e inteligência, o nosso voto é seu. A Tânia de Botafogo: acho que o Enéas teria grande chance de subir nas pesquisas dando essa entrevista, pois se vê que ele é uma pessoa direita. Eu fico emocionado todo.